Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: por que a teologia não acredita na obra do Espírito Consolador? É isso mesmo. Por que a teologia, a religião, os religiosos, por que esses fanáticos não acreditam na obra do Espírito Consolador? Porque Jesus disse que quando ele se fosse, quando ele terminasse o tempo dele na carne, ele voltaria, o Espírito voltaria para o reino celestial e ele em seu lugar deixaria o Espírito Consolador para dar ousadia, para dar a verdade, para colocar justiça, para mostrar as coisas que em breve aconteceriam. Através de quem? Dos discípulos. Através do que? Efésios 4:8, quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons, quem colocou nos homens foi o Espírito Consolador. O dom da língua, do idioma, era para falar das grandezas do Criador. Era para falar, anunciar a vinda que estava próxima, a vinda do juiz para julgar os israelitas. E isso, eles deveriam ter esse dom de línguas para falar com outros povos, porque foram divididos em 12 tribos, e era para avisar as 12 tribos. Então, diferentes línguas. Por isso que foi dado o dom da cura, o dom do conhecimento, o dom da profecia. Todos esses dons, o Espírito Consolador deu a eles para se utilizarem até o quê? Até o juízo final, até o dia da vingança, até a vinda do perfeito. Por isso que 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 8 ao 10, ali foi o final dos dons. Por isso que Paulo falou, quando o perfeito vier, os dons que nós temos incompletos serão aniquilados. Então, dentre várias obras do Espírito Consolador, eu quero te convidar a ler João, o livro histórico de João, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 15. Olha que interessante. João, capítulo 16, versículo 15, versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Versículo 6. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. É a incredulidade. 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quem era o príncipe? Quem foi o príncipe que foi julgado? Foi as leis de Moisés, dadas a Moisés. Aquilo que foi julgado. O julgamento foram as das leis, porque o fim da lei foi Cristo. Romanos 10:4. Ele, naquele madeiro, quando ele disse tetelestai, está consumado, ele deu fim, ele sentenciou o acusador, ele sentenciou o príncipe do mundo, que eram as leis de Moisés. Então, a teologia, nesse versículo 11, a religião, eles dizem que isso daqui é um ser demoníaco. Eles dizem que isso daqui é algo sobrenatural. Quer ver? Dá uma olhadinha. Leia comigo, Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Diabo é acusador. Então, quando ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, e ele entregou o Espírito, ele deu fim ao acusador. Quem é que acusava os irmãos? Eram as leis dadas a Moisés. Era o príncipe do mundo, daquela época, daquela era. Porque no versículo 15 fala assim, ó, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem é que escravizava? O diabo. O diabo, ele era o quê? O acusador. E o diabo, que era o acusador, que eram as leis de Moisés, fazia o quê? Escravizava as pessoas.
porque eram 613 itens. E dentre a maioria daqueles 613 era sentença de morte, de ser apedrejado, de ser pendurado. Então este foi o príncipe que Jesus que julgou. Foi a lei de Moisés. Mas ainda, mesmo depois da sua morte, ainda ficou o símbolo maior da lei, que era o quê? O templo que havia em Jerusalém. E quando esse templo caiu, foi aniquilado? No ano 70 DC, ele ruiu. Então quer ver? Ó? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Diabo significa acusador. Olha que interessante. Veja o que Jesus disse aos judeus, aos fariseus, aos líderes religiosos daqueles dias. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a esperança. Veja quem era o diabo. O legalismo de Moisés. As leis de Moisés que era o acusador. As leis de Moisés que era o diabo. As leis de Moisés que eram o príncipe daquele mundo, daquele tempo, daquela era. Por isso que no versículo 11 de João 16, do juízo, uma das funções, uma das obras do Espírito Consolador, era isso, era do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, já foi julgado. Isso aqui já vai fazer quase 2000 anos que foi julgado. E eles estão por aí, ameaçando as pessoas, se as pessoas não frequentar a religião, não der dinheiro, não cumprir voto, que diz que tem um ser maligno que vai pegar a pessoa pelo pé, vai derrubar ela, vai quebrar a perna dela. Mentira, engano da teologia. Versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. 13. Olha, preste atenção nas entrelinhas desse versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então o Consolador, ele veio depois que o Espírito de Jesus voltou para o reino celestial. Aí em lugar ficou o Espírito Consolador, o Espírito da graça. E esse Espírito, ele falou em formas de dons pelos discípulos, principalmente por Paulo, a respeito da graça, do favor imerecido aos gentios. E ele falou para os discípulos, para Tiago, para Paulo, vocês, as coisas que estão para acontecer. Esse estão para acontecer era o juízo final, era a parousia, era o que isso aqui aconteceu. Vamos dizer que Jesus falou isso no ano 30, quando foi no ano 40, aconteceu. Tudo se cumpriu. Tudo. Não sobrou nada para a religião. O Espírito Consolador, uma das principais obras dele, foi isso. Foi anunciar para preparar os que iriam passar pelo juízo do ano 70 DC. Como está em Efésios, depois você lê Efésios capítulo 4, lê ele todo. Que você vai ver no versículo 8, vai ser no versículo 10, que foram dados dons para pastores, mestres, evangelistas, presbíteros. Aqueles dons foram dados para anunciar isso aqui para os irmãos daqueles dias. Para anunciar que a vinda dele estava próxima, a vinda do juiz. O Espírito Santo estava preparando eles para eles anunciar aos que iriam passar pelo julgamento do ano 70 que a volta dele estava próxima. Então era para preparar os irmãos para terem a plenitude do conhecimento da mente de Cristo. Então, às vezes você já leu esse versículo uma centena de vezes, mas é na entrelinhas que você vê. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Na sua interpretação, quando alguém fala, olha, está para acontecer o aniversário da fulana, a festa de casamento está para vir daqui a 3, 4 meses. Quando se usa essa frase, dessa formatação, é algo para um futuro tão distante? Anunciará a vocês, aos discípulos, as coisas que estão para acontecer. Então, olha vocês aqui. O Espírito Consolador não anunciaria para eu, Cláudio Mendes, hoje. O Espírito Consolador não anunciaria para Lutero.
não anunciaria para Constantino no ano 317. Olha que coisa impressionante isso daqui. Então, o Espírito Consolador falou que ele ia anunciar a vocês. Esses vocês quem eram? Leia antes, eram os discípulos. Os discípulos é que iriam ter o privilégio, eles tiveram o privilégio de ouvir dos mistérios, do juízo, do dia do Senhor. O Espírito Consolador é que anunciou o dia do Senhor a eles. João, na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João disse: eu fui arrebatado, eu fui tomado, eu estava no Espírito no dia do Senhor. O Espírito Consolador é que fez essa obra. Anunciou a vocês, anunciará a vocês. Não está escrito aqui, anunciará a todas as gerações, até o final dos tempos. Não. Anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Estão para acontecer é algo que eles ficam por aí. Jesus está voltando há quase 2000 anos. Isso se encaixa? Coisas que estão para acontecer? Esse estão para acontecer aqui não seria breve naqueles dias? Porque assim Jesus disse, olha, Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aí? Isso daqui não está concatenado, não está ligado naquilo? O Espírito Consolador não ia mostrar isso para eles? E de onde que Jesus tirou isso? Veja a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Do ano 1 DC ao ano 70, ficou essa geração aqui. E Jesus falou, aqui em Mateus 24, 34, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Era coisa breve ou é coisas que já se fazem quase 2000 anos? Coisa breve. Coisa breve. Na profecia de Daniel também tem outro fato interessante. Veja, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Quem era o povo de Deus? Escolhido os judeus, os israelitas. E para a sua santa cidade. Onde era a santa cidade mesmo? Era Jerusalém. Então 70 semanas estavam determinadas. 70 semanas vezes 7, porque cada semana tem 7, dá 490. Período de silêncio 420, com 70 anos da geração que Jesus falou, 490 anos. Então essa geração aqui, 70 anos, findou no ano 70 DC. Quando o general Tito e o exército romano cercou Jerusalém, sitiou e matou milhões, levou milhões de cativo e 1/3 passou pelo juízo, passou pelo fogo. Assim ocorreu o Armagedon, no ano 70 DC. Para isso foi escrito o livro do Apocalipse. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados. Pecados eram as transgressões das leis. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então olha como é interessante o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós. É Ele quem dá essa visão, é Ele quem dá esse entendimento que os doutores não conseguem enxergar. A teologia não consegue enxergar. Um religioso, de primeiro, ele leva um susto. Porém, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, ele os guiará em toda a verdade. Ele, os discípulos, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês, discípulos, as coisas que estão para acontecer, as coisas breves. Por isso que, se você ler Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1, e lá no final do capítulo 22, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Veja lá no capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Daniel 12 mandou selar, porque o tempo ainda ia durar. No livro do Apocalipse,
não cele, porque o tempo está próximo. E no capítulo 22 mesmo de Apocalipse, versículo 6, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É interessante, não é? Você vê. Porque a teologia não acredita na obra do Espírito Consolador. Eles ficam falando aí. Ficam falando, o Espírito Consolador foi dado aos homens, e eles inventaram os balaba, os balabachúria, e as línguas que nem Deus nem ninguém entende, porque é língua de doutrina de homens. Não, nós estamos falando porque o Consolador está em nós. Não está em nós o Consolador. Quem está em nós é o Criador. Quem está em nosso espírito é o próprio Deus, porque o tabernáculo dele, o espiritual, a Nova Jerusalém, está em nós. Veja, leia comigo. Isso aqui se cumpriu, Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. É Deus que está aí no teu espírito. É Deus que está aqui. É o Eterno, é Elohim. É o Criador de todas as coisas. É o Espírito que é o Senhor que está em nosso espírito. Ele não está mais no terceiro céu, ele não está mais no céu, ele está em nosso espírito. Por isso que nós conseguimos entender as coisas hoje. Por isso que o livro de Apocalipse virou um livro de receita de bolo. Por isso que não busco entendimento fora disso aqui. Eu não busco entendimento em Bíblia de estudo, que tem que ler rodapé aqui. Eu não busco, não precisa. Por isso que eu não preciso fazer uma hermenêutica, uma exegese, ler, ficar aqui estudando, marcando, não. Eu abro aqui o texto bíblico e foi o que aconteceu agora. Abri João, comecei a ler e pronto, acabou. Porque esse conhecimento é ele que coloca em nossa mente, não tem que ficar com manobras, não precisa disso. Não precisa fora da Bíblia, não precisa, porque é ele que dá o conhecimento. É ele que está em nós colocando esse conhecimento, para que nós venhamos falar para os irmãos que estão aí nas trevas, que estão sendo explorados por esses líderes religiosos, explorados pela religião, estão feitos, olha, nem sei o que, porque a religião trata os fiéis como ovelhas. Aí os líderes religiosos ficam desfrutando da lã, da gordura das ovelhas. Os bichinhos, tudo tortinho, assim, tanto catalatinha, de tanto trabalhado, tanto envelope dentro da Bíblia, de tanto para cumprir voto, e só com ameaça, com dedo e riste. Cuidado com o diabo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Criaram esse diabo como um ser, criaram o Satanás como um ser. Sendo que os diabos, Satanás, são eles vestidos aí de terno e gravata. Eles que são os opositores de Deus. É eles que são os acusadores. Que diabo é acusador, Satanás é opositor, é adjetivo, não são seres. Assim seja, porque a teologia não acredita na obra do Espírito Consolador? Foi o tema deste vídeo e espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe com esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos em frente falando de acordo com a vontade do Eterno que está em nossa mente. Tchau, tchau.